Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar a nossa Boa tarde. segunda. Opa, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar a nossa segunda live, segunda aula. A primeira foi com o professor doutorando Braulio Rodrigues, sobre Hans Joas, e nesta segunda aula é com o professor doutorando Iago Mendes. Tudo bem? Já está aqui presente o Iago, que gentilmente aceitou o convite para participar dessa nossa aula para as turmas de História do Direito e do Pensamento Jurídico, HDPJ, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, na modalidade de ensino remoto emergencial. O Iago é doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, orientando do professor Roberto Vu. Tem uma pesquisa atual sobre hermenêutica filosófica e retórica, sobre Gadamer e retórica, tradição da retórica, e fez o seu mestrado em Direito sobre Francisco de Vitória e a Guerra Justa. Formação pluralista e filósofo, e é um grande amigo, e está aqui para nos ensinar e contribuir na disciplina de História do Direito sobre esse momento muito importante da história do direito, que é, especialmente da história do direito das Américas, que é o momento da colonização. Importante para entender o processo de colonização e para se entender a formação jurídica da colônia brasileira, posterior ao Império, posterior à República, posterior a alguma coisa que nós vivemos hoje, que ainda se fala em República. Pois bem, eu queria falar mais um pouco do Iago e dizer que esse tema que nós vamos tratar hoje, em torno do filósofo e jurista espanhol Francisco de Vitória, é um tema muito importante, muito importante. Está conectado com todos os outros temas dessa disciplina. Desde a primeira discussão sobre historicismo, escola histórica, não é isso? Walter Benjamin, Gadamer, hermenêutica filosófica, passando-se pela investigação sobre direito natural, direito positivo, sobre o surgimento dos direitos subjetivos e também pela ideia de modernidade, de colonização, até nosso estudo sobre o estado de exceção e o estado de exceção na República Brasileira. Essa história contada tem a ver com a tentativa de se pensar a história dos oprimidos, mas também a tentativa de se de se perceber nessa história dos oprimidos uma tradição histórico-jurídica brasileira que esteja relacionada com a colonização. E de que modo nós estamos relacionados com a colonização do ponto de vista histórico-jurídico? Essa é uma pergunta que vai nos guiar aqui, né? De que modo o Brasil, como ex-colônia, ou atual neocolônia, isso é um tema para outros debates em outras disciplinas, de que modo estamos conectados ao ius publicum europeu, como diz Carl Schmitt, no Nomos da Terra. De que modo nós estamos conectados? Citei o texto do Nomos da Terra porque é um texto que faz uma referência significativa a Francisco de Vitória. E o tema do Francisco de Vitória é um tema muito atual, uma pesquisa bastante atual, é muito pesquisado ainda na Alemanha, no Instituto Max Planck. Então, no Departamento de Pesquisa em História do Direito, em Frankfurt. Então, não é mesmo um tema historicista naquele sentido pejorativo, naquele sentido de apenas ser uma pesquisa de um arquivo para aumentar a nossa erudição, para que a gente possa acumular conhecimento histórico. Não. Trata-se de uma pesquisa atual
Trata-se de um tema de discussão que perpassa até hoje, que envolve outros temas, outros autores importantes, como Bartolomeu de las Casas, e que está relacionado diretamente, do ponto de vista histórico, diretamente, ao modo como o Brasil lida com os indígenas, com os povos originários, e essa crise que vivemos em relação à República e à vida, ou à sobrevida que a República resta aos indígenas. Então, essa é uma discussão muito atual. Essa justificativa introdutória é para explicar a vocês qual a importância de estudarmos esse tema. Ok, eu vou deixar agora o microfone aberto para o professor Iago, que tem a sua fala livre. Ele vai falar cerca de 30, 40 minutos. Vamos deixar esse restante de tempo para um diálogo, uma discussão. Espero que vocês prestem atenção, tomem nota e participem se puder. Essa aula vai ser gravada, está sendo gravada e vai ser publicada no meu canal no YouTube, para que faça parte do ensino não sincrônico. Ok, Iago, contigo. Bom, obrigado, Ricardo. Quero começar agradecendo pelo teu convite. É uma honra estar aqui com a tua turma, estar aqui contigo. É um amigo muito querido com quem eu tenho aprendido tanto nos últimos anos e, enfim, é uma alegria grande estar aqui contigo e com todos vocês. Quero te parabenizar também pela ementa da disciplina. Achei muito interessante, achei muito legal. Quem dera todos os cursos de História do Direito tivessem essa abrangência, essa profundidade. E é isso. Bom, falar de Vitória, né? Eu já estou há alguns anos afastado da pesquisa do direito propriamente dita, né? Essa pesquisa sobre Vitória aconteceu no meu mestrado e lá eu me preocupei em estudar o direito da guerra. E me preocupei em estudar o direito da guerra como uma forma de pensar uma fundamentação filosófica para os direitos humanos, entendendo aí alguns pressupostos de pesquisa, né? Entendendo que a guerra é um local privilegiado para observar certas questões, né? E quando eu me despertei pelo interesse de estudar a guerra, surgiu o nome do Francisco de Vitória como um dos principais teóricos de um ponto de vista histórico, né? E como uma figura interessante nesse diálogo colonial, como o Ricardo colocou no início da fala dele, como uma figura que vai ter grande importância para o que é pensado do ponto de vista dos colonizadores ao chegarem à América Latina, né? Ao chegarem na colonização das Américas. Ou na conquista, como alguns deles chamam, né? A gente pode discutir um pouquinho essas terminologias, né? Longe de querer fazer qualquer tipo de apologia ao Francisco de Vitória ou ao pensamento colonial europeu, no caso mais propriamente ao pensamento colonial ibérico, né? Ali Portugal, Espanha. O meu interesse com essa pesquisa sempre foi entender melhor o que nos faz ser quem nós somos, né? Eu parto de uma ideia de que nós temos um encobrimento muito grande no Brasil, né? Um encobrimento cultural muito grande, que nós não conhecemos e não nos apropriamos da nossa história. E às vezes nós acabamos tendo sérios problemas de memória, né? Nós esquecemos, enquanto povo, eu acho, com muita facilidade, as coisas que acontecem, as coisas que aconteceram conosco. E estudar Vitória faz parte disso, faz parte de um esforço de entender o que nos trouxe até aqui, ou pelo menos uma pequena parte de como nós chegamos até aqui. Isso porque, no caso de Vitória, como o Ricardo colocou, pelo menos da minha parte, não foi um esforço de erudição, de biblioteca, de ficar procurando muitos arquivos, porque um pensador como Vitória é um cara que tem uma boa parte da sua obra inédita, até hoje, né? Os textos não são traduzidos, não são publicados, então chegam alguns fragmentos ou alguns textos completos mais importantes para a gente, que embasaram justamente essa discussão toda, né? Aqui hoje com vocês eu quero falar rapidamente sobre dois textos, que são o De Indis, né?
Na verdade, é um texto só, dividido em duas partes. É um curso do Vitória. Os índios, do direito dos índios e da guerra. Né? Enfim, vamos lá. Primeiro falar por que Vitória, né? Vitória é uma pessoa importante para esse tema, porque ele figura ali entre um panteão de autores centrais para pensar o direito da guerra e para pensar também, em certo sentido, as relações internacionais, né? Se você for procurar por paradigmas de guerra, né, ou paradigmas de teorias de guerra, você vai encontrar um paradigma muito forte vinculado ao Francisco de Vitória, você vai encontrar um paradigma muito forte vinculado ao general Clausewitz, e você vai encontrar também um outro paradigma forte vinculado ao marxismo, ou aos marxismos, né? Que vão ter várias contribuições sobre isso também. No caso de todos esses autores que eu citei, eles estão dentro de um espectro do pensamento da guerra que é bem básico, que divide entre pessoas que são pacifistas, ou seja, são aquelas pessoas aqueles teóricos que argumentam pela não guerra, sob qualquer hipótese, né? Falando de maneira grosseira, claro aqui. O pensamento pacifista é bem sofisticado e bem importante também para um estudo completo da guerra. E nós temos os teóricos da guerra que se preocupam em traçar ou delinear certos horizontes políticos, éticos, morais a serem levados em consideração durante um conflito, né? E tem um ramo dessa tradição de teóricos da guerra que fica conhecido como teoria da guerra justa, ou teóricos da guerra justa, né? É a ideia de que você tem um conflito, ok? A ideia de que conflitos haverão, eles irão acontecer, e caso eles aconteçam, você precisa ter certos critérios ou certas balizas para que esse conflito não caia num tipo de barbárie completa, né? Isso é bem próximo do nosso tempo, porque nós observamos uma série de regulações nesse sentido. Quando a gente olha documentos históricos como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, quando a gente olha a Convenção de Genebra dos Direitos da Criança, enfim, várias cartas que surgem durante, em especial, o século XX, por consequência dos conflitos mundiais, procuram justamente fazer isso, traçar limites para a ação armada, para a violência de guerra. Né? Mas isso não é algo próprio somente do nosso século, isso começa muito antes, né? Ali com os teóricos desde sempre, na verdade. A gente tem uma tradição que pensa a guerra e que pensa os limites e a forma de fazer guerra desde da antiguidade. No caso do Vitória, e aí chegando no nosso tempo, ele vai ser um teórico muito importante, porque ele vai pensar a guerra num momento muito importante, em grande medida. Vitória vai trabalhar, vai ter uma vida breve, ele vai morrer com... Não recordo agora a idade exata que ele morre, mas ele morre com cerca de 50 anos, uma coisa assim, morre jovem. E ele vai pensar os problemas da guerra no contexto da colonização das Américas, né? Ele vai pensar essa questão ali no turbulento século XVI. O século XVI é um século bastante incomum para a historiografia mundial, né? Ocidental, pelo menos, se a gente quiser ser mais específico, porque ele rompe uma série ele coloca em ebulição uma série de processos históricos importantes para o nosso mundo. Nós vamos ter reforma protestante, vamos ter a descoberta, né, entre grandes aspas, das Américas, nós vamos ter o início da colonização, vamos ter a expansão ultramarina, vai ser um momento em que a economia e a política vão estar em profundas mudanças, onde vai ser revisto o papel da igreja, quais são os limites de relação entre igreja e Estado, mudanças na cultura também, a gente vai estar presenciando o surgimento do movimento que fica conhecido como movimento humanista na área da cultura, ali principalmente na Itália, mas com expansões também para a França, para o norte da Europa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no século XVI e o Vitória é chamado ou é levado a se envolver com essas questões. Por que eu digo levado a? Porque quando a gente estuda um pouquinho da biografia dele, a gente vê que ele está desde muito novo envolto em certos tipos de movimentos de transformação, movimentos de reforma. Né? O Vitória nasce ali em 1492, na cidade de Burgos. Ele é de uma família
economicamente confortável, né, uma família notável, então ele tem uma educação boa desde criança. Desde criança ele é levado para os melhores lugares possíveis para estudar. E ele não estuda em tantos lugares assim, ele vai estudar num convento, inicialmente, ali em Espanha mesmo, que é o convento de São Pablo. E lá, nesse convento, a gente observa que a própria forma de pensar e a própria forma de construir ciência, de construir conhecimento, está passando por um processo de alteração, porque os professores e o pessoal envolvido com a comunidade escolar ali estão preocupados em absorver certos tipos de mudança para poderem responder com mais propriedade às questões seculares que se colocam, né? E recebendo também uma grande influência humanista. Por que isso é importante pontuar essas coisas? Uma escola, um colégio, porque a gente está falando de 1492, né? Não é todo mundo que estuda, não é todo mundo que tem acesso à cultura. Então, se a gente consegue ver bem o que acontece em uma escola, a gente está dando uma observada boa em grande parte do cenário cultural, né? Principalmente quando a gente olha uma escola de referência. Saindo de lá, Vitória vai estudar em Paris, no Saint-Jacques, que era talvez a principal escola desculpa, a principal escola de formação do momento, né? Posteriormente, falei universidade porque posteriormente Saint-Jacques vai ser anexado pela Universidade de Paris, né? Saint-Jacques é uma escola muito relevante, pessoas importantíssimas estudaram no Saint-Jacques, como Tomás de Aquino, que passou por lá, e lá também, já em Paris, né? Isso Vitória devia ter aí os seus 17 anos, mais ou menos, por essa fase, né, de vida, muito jovem, portanto. Lá em Paris, a influência humanista também chega. Então, nós temos pensadores preocupados em estudar as línguas clássicas, né, grego e latim. Nós temos pesquisadores preocupados em recuperar as obras clássicas, né, nos seus originais, em rever a forma como se ensina a teologia, em rever a forma como o método escolástico de ensino funciona, né, porque a gente sabe que o método escolástico, que é aquele conhecido método da Idade Média, né, que representa a filosofia escolástica, ele tem um padrão, mais ou menos, que a gente, de forma grosseira, acaba colocando também como um padrão, vou falar de forma bem geral, né? Um padrão que tende ao comentário, né? Um padrão que tende à glosa, um padrão que tende a pegar um texto e procurar esmiuçar aquele texto e encontrar as justificativas lógicas, as justificativas técnicas para a sabedoria e para a razão que está contida naquele texto. Então, nós não observamos uma preocupação muito forte em pegar aquele texto e procurar entender o conhecimento que aquele texto traz com algum problema próprio da nossa realidade. Isso é algo que começa a mudar bastante no século XX, porque um tipo de acomodação ou um tipo de status quo começa a ser revisto e são necessárias novas respostas, né? Novas respostas para uma série de questões. Envolvendo as relações entre igreja, como já falei, né? Relação entre igreja e Estado, relação de colonização, reforma, contra-reforma. Em grande parte, esse ímpeto por mudança no seio católico pode ser entendido também como um movimento de contra-reforma, né? Como uma iniciativa de contra-atacar uma renovação metodológica e uma renovação de pensamento que surge por meio da reforma protestante. Mas aí, no meio disso tudo, nós temos Francisco de Vitória, né? E nós temos uma aventura ultramarina de consequências terríveis que foi iniciada pelas potências ibéricas, né? Vamos lá. Então, assim, estou falando, dando esse contexto todo para a gente entender que tem bastante coisa acontecendo e que isso é complexo e que isso não chega para a gente. Assim, isso é importante. A gente não entende exatamente como que isso vai acontecer. Se a gente pesquisa por teóricos da guerra, por exemplo, a gente vai ver, e aí tentando fazer uma ponte, Ricardo, que tu falas do Walter Benjamin, que é uma inspiração também para essa pesquisa, porque se a gente observar teóricos da guerra, a gente vai se deparar muito com, claro, com Marx sempre, né, e com os marxismos em geral, que vão pensar muito a questão do conflito armado, mas a gente vai se deparar muito com os modelos que dizem respeito à Inglaterra, ou ao norte da Europa, ou mais tarde que vai ficar mais em torno ali da Pax Britânica, né? Isso não é por acaso, isso é uma consequência de luta por poder político, né, num cenário de expansão
capitalista, né? Nós temos todas as grandes potências pensaram a guerra, ou todas as potências, né? Se a gente quiser colocar assim, pensaram a guerra e tiveram que pensar esses assuntos. Embora, se a gente for comparar historicamente, o tempo em que Espanha e Portugal são potências coloniais ou potências de expansão ultramarina, é um tempo menor em termos de problemas sérios do que o que ele é enfrentado pela Inglaterra. Então a Inglaterra tem uma consistência muito maior no seu projeto colonial, no seu projeto imperialista, né? Tanto que a gente vê reflexos poderosos disso até hoje, né? No caso inglês. No caso português e no caso espanhol, isso é um pouco diferente. Estou falando isso para a gente ter ideia de que cada caso é um caso também, né? Aqui, hoje, eu vou falar do Francisco de Vitória, que está pensando a colonização que está sendo realizada pela Espanha, né? O caso de Portugal é um caso diferente. Por que isso é importante, gente? Porque se a gente pensar nos termos que ele fala, por exemplo, Vitória vai falar de guerra de conquista, né? Isso é um pouco problemático se a gente falar de uma conquista quando a gente pensa na colonização portuguesa do Brasil. Tá. No caso da colonização portuguesa do Brasil, é muito difícil falar de uma conquista em termos militares do Brasil, porque não houve uma chegada massiva portuguesa no Brasil desde o primeiro momento, né? Não houve uma chegada militar portuguesa desde o primeiro momento, embora tenha acontecido uma chegada muito violenta, né? Por que eu digo isso? Porque se a gente comparar com o caso das colônias espanholas, né, a gente vai ver que existe um componente muito mais visivelmente violento. As guerras espanholas contra os nativos dos Andes, por exemplo, né, a Batalha de Cusco, né, quando o exército espanhol vai vencer um exército inca, né? Isso é bem marcante. No caso brasileiro, isso é muito diferente. Isso é muito diferente. A gente tem caravanas chegando, né? As pessoas ali meio morrendo da viagem, né? Chegando nas praias, né? É muito difícil. Principalmente se a gente pensar na extensão da costa brasileira também, que é muito, muito grande. Seria muito complicado fazer um desembarque, né, português no Brasil, principalmente também porque Portugal é um país muito pequeno, né? A gente tem que lembrar disso. Portugal é um país muito pequeno que tem as suas dificuldades próprias por isso, né? E que vão ser dificuldades expressivas durante todo o seu período imperial, digamos assim, né? Desde a fuga da família real de Portugal para o Brasil, por causa das guerras napoleônicas, o jugo inglês que se impõe também ao Império Português depois disso. Então, vamos lá, estou falando um monte, mas eu vou já começar adiantando. Vamos chegar na parte interessante. Francisco de Vitória vai ser um destaque absoluto acadêmico na Espanha. Depois que ele volta de Portugal, de Paris, ele vai voltar ali já com uma idade entre os seus 24 e 25 anos, como um dos principais teólogos da Espanha. Assim, então, muito jovem, ele já chega de volta na Espanha com tudo, né, digamos assim. Ele é um talento inegável assim no estudo das artes antigas e das letras clássicas também. E ele vai chegar de volta na Espanha com o espírito reformista, que foi o espírito que ele absorveu durante toda a sua formação, né? Uma das grandes mudanças que ele vai fazer é a valorização do pensamento tomista, tomasiano, né? Falando mais corretamente. Ele vai substituir o estudo de teologia do livro do Pedro Lombardo, conhecido livro chamado Sentenças, que era o livro padrão, livro didático padrão ali para o estudo da teologia. Ele vai substituir pelo livro de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, né? E muitas das respostas que o Vitória irá dar para o problema da guerra vão vir a partir de comentários da Suma Teológica, pensando a situação dos problemas que a Espanha vem enfrentando com a colonização. Isso vai fazer, passando rapidamente, né? Isso vai fazer com que surja uma escola na universidade. Qual é a universidade? É a Universidade de Salamanca, né? Principal universidade da Espanha e, nesse momento, talvez, principal centro cultural do Ocidente, dado
o avanço imperialista espanhol muito grande do período. Ele vai ficar como principal teórico na Universidade de Salamanca e vai dar cursos até a sua morte, né? Ele teve uma saúde difícil, então mas apesar dessa saúde muito difícil, ele conseguiu manter uma consistência de estudos durante um vasto período, né? Então a gente tem muito material do Vitória. Surge uma escola, porque seus alunos começam a absorver essas mudanças de metodologia, começam a se preocupar com o estudo das línguas clássicas, começam a se preocupar com uma espécie de aplicação, entre aspas, dos conhecimentos científicos e acadêmicos e filosóficos e teológicos produzidos dentro da academia, e vai dar origem também a uma série de conflitos, né, dentro da universidade. Vitória era da ordem dominicana, né? E a gente vai ver vários embates de pensamento entre a ordem dominicana e algumas outras ordens, em especial os jesuítas. Isso já muito adiante, isso já um pouco adiante, isso já depois da morte de Vitória. Depois da morte de Vitória, a gente vai caminhar com uma transição, outra de pensamento que vai fazer com que os jesuítas assumam a cabeça da universidade, digamos assim. Isso já com Francisco Soares, né, Ricardo? O famoso Francisco Soares, já ali para o lado de Portugal. Então, nós temos, nós temos uma recepção do humanismo, né? Nós temos uma mudança no método escolástico, nós temos a formação de uma escola, quer dizer, existe um pensador e existem vários outros pensadores juntos que estão pensando nos mesmos termos e pensando as mesmas questões, ou pensando questões diferentes a partir de uma base comum, né? E nós temos uma inovação, e nós temos várias inovações no campo de pesquisa. Talvez a principal delas seja uma inovação em torno do direito romano e de como o direito romano é compreendido. Vai haver um entendimento mais ou menos assim, de que existe um direito divino, que é aquele que está contido nas Sagradas Escrituras, ou seja, um direito diretamente inspirado por Deus. Vai haver a ideia de que existe um direito natural. Esse direito natural, vocês sabem, estão estudando a história do pensamento jurídico, vocês sabem que direito natural é uma expressão bastante polissêmica, né? A gente tem vários direitos naturais ou vários entendimentos sobre o que é o direito natural. Nesse caso, no caso dos espanhóis da Escola de Salamanca, eles entendem o direito natural como o direito comum, como um direito que unifica, por uma parte, tanto o direito canônico, que são as leis da Igreja, quanto o direito justiniano, que é aquela parte ali do direito romano, que circula bastante durante a Idade Média, quanto o direito local dos povos. Então vai ser uma ideia de um direito que é comum, de um direito que é unitário e comum, né? A partir do século XVI, os teóricos da Escola de Salamanca vão começar a considerar como importantíssimo dentro desse direito natural, desse direito comum, o corpus iuris civilis, que é o corpo de direito romano, né? Que basicamente são as compilações feitas de direito romano, ordenadas por Justiniano, né? Que passam a ser interpretadas como base para se pensar um direito comum. Abaixo desse direito natural, desse direito comum, desse ius communi, nós vamos ter direito positivo, né? Que são os estamentos e que são direitos mais ligados à comunidade, a uma comunidade local. Lembrando que a gente está falando de um período em que nós não temos ainda as grandes compilações de direito, né, Ricardo? A gente está falando de um período distante ainda de Napoleão, por exemplo, do Código Napoleônico e tudo mais. Então, nesse caso, a pesquisa pelo direito escrito, alguma coisa assim, ou a ratio scripta, como é chamada também, ela vai muito de encontro ao direito romano. E vejam só, o Vitória Vitória e os seus teóricos contemporâneos vão entender que existe um direito que está ali entre o direito positivo, entre o direito natural e o direito divino, que é o direito dos povos, conhecido como ius gentium. O que seria o ius gentium? A gente pode entender o ius gentium ali para os romanos, né, ali no período da antiguidade. E os gentium seria o seguinte: pensem que o Império Romano tem uma enorme extensão de território, né? Esse território, às vezes, várias vezes por conquista militar, por conquista armada, vai sendo anexado e tudo mais. Então você tem uma diversidade enorme de povos e de culturas que estão convivendo ali sobre o mesmo império, sobre o Império Romano.
Então, vão existir algumas normas gerais que vão ser consideradas direito dos povos, que vão regular essa relação entre diversos povos que habitam o mesmo território imperial. Isso na antiguidade. Já ali no final da Idade Média, no despontar da modernidade, essa ideia de um direito dos povos vai ser recuperada para se pensar a relação entre os povos que habitam o globo, que habitam o orbe, né? Então, alguns desses preceitos de direito romano, conhecido como ius gentium, vão ser reinterpretados para entender a relação que está acontecendo com os novos povos das Américas, né? Em que termos pode se dar essa relação de forma juridicamente aceitável e de forma, mas vejam que assim, juridicamente aceitável, vírgula, estão consultando um teólogo para isso, né? Estão consultando uma autoridade eclesiástica. E isso vai trazer importantes questões. Por quê? Porque a gente observa que mesmo que o lugar entre igreja e Estado comece a ser questionado no mundo europeu, no caso de Espanha e de Portugal, a igreja ainda ocupa um papel fundamental, né, dentro das questões de Estado. Não por nada, seja dali justamente que saem vários expoentes de contra-reforma protestante, né, como é o caso do próprio, como a gente pode entender, o próprio Francisco de Vitória. Isso faz com que Vitória tenha uma importância grande para o direito internacional, né? Não existia um direito internacional propriamente dito, e essa tal dessa paternidade do direito internacional é um negócio que é muito disputado até hoje, né? Mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver que existem alguns autores que se destacam como pensadores do direito internacional. Um deles é o Francisco de Vitória, justamente porque ele se preocupa em pensar essa relação perdão, dos europeus, né, das potências europeias, com com os habitantes do Novo Mundo, chamado Novo Mundo, né? Não sei se estou me fazendo entender. Posso continuar? Então vamos lá. Pode continuar, Iago. Massa. Então, chegando agora mais diretamente no tema da guerra, né, no tema da relação conflituosa entre ibéricos, no caso aqui a gente está falando mais dos espanhóis, e os habitantes das Américas, né, os ameríndios, os indígenas, né, os povos indígenas. Nós observamos o seguinte: quando os espanhóis chegam na costa do continente americano, eles se preocupam imediatamente em alegar títulos ou justificativas para uma eventual conquista daquele novo território, né? Vários desses títulos. Isso por quê? Porque precisa de justificativa. Porque tinham pessoas nesse lugar. Porque tinham povos vivendo nesse lugar. Tinham sociedades de complexidade média e alta vivendo nesse lugar, né? A gente tem uma imagem, às vezes é muito difundida uma imagem de que tá todo mundo pelado no continente americano e vivendo, sei lá, com canibalismo, esse tipo de coisa. É uma ideia absurda. Se você observar, tem relatos que chegam até a dizer que os povos incas, por exemplo, tinham desenvolvido tecnologia de chuveiro, por exemplo, enquanto os europeus ainda tomavam banho de cuia. Então, não é bem uma ideia de que chegamos e não tem ninguém aqui. Existem sociedades constituídas que estão habitando esse lugar, que têm um nível de complexidade. Nós temos desde sociedades e de povos que estão vivendo de maneira mais isolada, até povos que mantêm contato com diversas regiões do território, até povos que mantêm exércitos, até povos que mantêm culturas mais ou menos estabelecidas em determinado lugar. Então, assim, existe uma enorme variedade de situações diferentes encontradas pelos espanhóis ao chegarem aqui, que justificavam eles pensarem em termos de justificativa para o que eles estavam planejando fazer. Ou para o que eles viram a possibilidade de fazer, né? Que era constituir domínio sobre aquele território. Tem vários títulos alegados, né? Eu trouxe um para a gente conversar, um título que é baseado no direito romano, que é o título conhecido como direito de descoberta, né? Esse foi um título alegado pelos espanhóis assim que chegaram. A ideia é de que
se não está habitado, se não está constituído, se não tem um domínio propriamente constituído naquele território, então existe um princípio que é o princípio da descoberta. Você pode chegar e ocupar, e aquele território será seu. Francisco de Vitória e os outros seus colegas se preocuparam em analisar esses títulos que estavam sendo oferecidos pela coroa espanhola para justificar uma conquista ou um estado de agressão ou o que fosse necessário para o controle do novo território. Quando Vitória se depara com esse título ou com esse argumento para a conquista, ele vai dizer que esse título é inválido, justamente porque já existiam comunidades estabelecidas sobre aquele lugar. Então ele vai dizer que esse título não é válido. Existirão outros títulos. Eu me concentrei aqui em trazer mais os títulos que ele considera válidos, né, para entrar mais no assunto da aula. Mas existem outros títulos que ele vai dizer que não servem. Tem o título da autoridade do Papa, né, a ideia de que o Papa, como representante de Cristo, poderia designar governantes para determinados lugares. Esse título ele vai considerar inválido. Tem a ideia como imperador, do imperador como mestre do mundo. A ideia de que o imperador receberia um poder investido de Deus e que por isso ele poderia partir na sua sanha, sei lá, imperialista, alguma coisa assim. Vitória vai considerar esse título inválido. Mas existem os títulos que ele vai considerar válidos para uma eventual conquista ou para uma eventual agressão ou que pudessem justificar um estado de guerra contra os povos ameríndios, né? Ou contra os povos indígenas, né, do continente americano. Então, vamos lá. Primeiro título. E esses títulos todos são baseados na ideia do ius gentium, que é o direito dos povos. O primeiro desse título, talvez um dos principais, é o direito natural de comunicação e comércio. É a ideia de que, salvo uma grande justificativa, você não pode impedir que haja uma comunicação natural entre os povos. É a ideia de que os povos circulam e fazem comércio e podem se comunicar uns com os outros. A ideia de que nenhum povo está isolado, propriamente dito. Então, se houvesse uma recusa por parte dos povos das Américas desse direito natural de comunicação e de comércio, isso poderia justificar uma intervenção armada. Por extensão desse título, a gente vai ter um que é muito curioso, né? Que aí já é bem próprio de Vitória, que é o direito natural de pregação do Evangelho. Então, não poderia haver um impedimento de que a palavra de Cristo fosse pregada nas terras recém-descobertas pelos espanhóis. Então, eles poderiam ter que levar o Evangelho a esses novos povos, justamente pela salvação das almas. Porque vocês lembram que quando os espanhóis chegam, e os portugueses também, né, no caso do Brasil, chegam por aqui, a grande preocupação deles é entender se os povos ali têm alma, né, para serem salvos. Porque se eles não tivessem alma, eles seriam simplesmente bárbaros e poderiam ser escravizados e tudo mais, e mortos, enfim. Mas se eles tivessem almas, eles deviam ser convertidos, né, deveriam se converter. No final da história, a gente sabe como isso acaba, né? A gente sabe muito bem as consequências ou melhor, não sabemos tão bem assim, as consequências da colonização, né? E a violência que a colonização impôs aos povos tradicionais, né? Aos povos originários. Por extensão, ele vai falar de um título justo para a conquista, que seria a proteção dos novos convertidos. Então, primeiro você não pode evitar de ter comércio ou de ter uma comunicação. Depois você não pode evitar que os frades ou que os missionários preguem o evangelho. Depois você não pode abandonar os novos convertidos. Então, você precisa proteger essas pessoas. E depois você vai ter que ter uma proteção dos inocentes contra a tirania. A gente sabe que o tema da tirania e da possibilidade de secessão, da possibilidade do direito de resistência, como o Carl Schmitt fala, como o próprio Agamben coloca também com muita propriedade nas obras dele, eles são temas antigos do pensamento europeu, né? Então, essa ideia do tirano e da resistência legítima à autoridade, ou inclusive da secessão, ou inclusive do caso da guerra civil, são problemas que são trabalhados pelos teóricos escolásticos, né? O Tomás de Aquino trabalha esses temas, o Francisco de Vitória trabalha esses temas, os teóricos da escola de Salamanca todos vão trabalhar
esses temas, né? Então, a ideia é que se nos povos originários você identifica a presença de um governante tirano, então você tem a obrigação solidária de ajudar aqueles povos a escapar do jugo do tirano, né? Isso justificaria uma intervenção armada. Por último, você tem uma ideia bem complicada, que é apresentada pelo Vitória, que ele não desenvolve muito, assim, que é a possibilidade dos povos originários elegerem um novo soberano. É a ideia de que eles estavam sobre um sistema político constituído. A ideia de sistema também... Sistema talvez não seja a melhor palavra. Provavelmente não é. A ideia de que eles estavam sobre um poder político constituído e que eles tinham autonomia para, se quisessem, passarem a ser servos da coroa espanhola. Todos pontos muito complicados, né? São todos pontos extremamente questionáveis, né? Mas que foram os pontos alegados para os conflitos que aconteceram nas Américas por parte dos espanhóis e posteriormente com grande influência para os que foram alegados pelos portugueses. E aí nós temos aí, para concluir, vou falar rapidamente, a gente pode conversar mais sobre isso também para não tomar muito tempo. A gente tem a ideia de um direito da guerra. Então, existiriam critérios e princípios a serem obedecidos durante o conflito, né? A ideia de que para iniciar uma guerra, aí um exemplo de princípio do direito da guerra, para iniciar uma guerra você precisaria de uma autoridade legítima para declará-la, como o caso do imperador. Você precisaria de uma causa justa, como, por exemplo, o desobedecimento de um desses títulos ou desses argumentos justos que eu acabei de apresentar para vocês. Você teria a ideia de uma intenção correta, né? A ideia de uma expectativa razoável de sucesso, né? Dentre outras. Durante o conflito, com o conflito instalado, você teria a ideia de uma proporcionalidade dos meios aplicados, né? De forma que, por exemplo, inocentes não fossem mortos. Você tem a ideia de uma ideia de conflito pós-guerra, né? Com a ideia de punição pela agressão sofrida. Você tem a ideia de uma desmilitarização da força do poder vencido. Você tem a ideia de uma reabilitação política sempre sob termos, né? E isso aí constitui alguns dos princípios da guerra e algumas das linhas gerais aplicadas pelo Francisco de Vitória ao pensar a questão da chamada conquista, né, das Américas, que a gente sabe, apesar do nome bonito, pode ser considerada uma das maiores tragédias da humanidade, né? O jugo colonial que foi imposto a todo o nosso continente, né, com suas particularidades, né, mas impondo sempre formas políticas de dominação com violências que são indizíveis, né, indizíveis, não tem, faltam adjetivos assim para falar sobre as consequências e a qualidade da violência aplicada num processo de colonização, apesar de haverem muitas tentativas de revisão dessa história, né? Como, por exemplo, a ideia de colocar a presença espanhola nas Américas como um papel de humanidade, né? Como uma missão humanitária que vai levar civilização. Esse tipo de coisa a gente ouve muito, né? Mas, enfim, né? Talvez essa situação só ganhe notoriedade, só ganhe a devida proporção quando a gente começar a ouvir os povos indígenas sobre o tipo de violência que foi sofrido e sobre o preço que foi pago, né, por essa modernidade e por essa civilização europeia que chega até nós. Eu já falei pra caramba, vou parar por aqui e não sei, devolvo a bola para ti, Ricardo. Ricardo? Muito obrigado, Iago. Muito obrigado. Estou aqui. Falhou aqui para mim o final da tua fala. Não sei se falhou para os demais. Acho que foi um problema na minha conexão.
mas eu consegui entender sim, só teve uma falha. E bem no finalzinho, e vocês me escutam direito? Perfeito. Vamos tentar levar mais 25 minutos de live. Eu faço um comentário breve e abro o microfone para vocês, tá bom? Para os alunos e alunas. Meu comentário breve é eu primeiro agradecer muito, é uma palestra de um especialista no tema, por mais que a tua pesquisa contemporânea seja em retórica, e é interessante que elas não estão desconectadas, como aparentam estar, né? Quer dizer, estudar retórica, argumentação, de um certo modo, é estudar a guerra, mas a retórica como também uma arte importante para o direito internacional, para se pensar a guerra. Então, elas não estão desconectadas. Quer dizer, a habilidade de convencimento, persuasão, a retórica é muito importante para o direito internacional, assim como o estudo sobre a guerra justa. E eu queria dizer que a parte que mais me chamou a atenção da tua fala, dentre outras partes, foi sobre essa diferença entre o Francisco de Vitória e, por exemplo, o Soares, e a diferença entre a colonização ou a conquista, ou melhor dizendo, o genocídio, né, espanhol e português em relação à América Latina, ou a própria América do Norte. Então, se puderes indicar alguma bibliografia que faça essa distinção, ou mesmo falar um pouco mais sobre o Soares, não explicar o Soares, mas dizer quem ele foi, a importância dele, seria interessante. Mas eu quero passar logo para a fala aqui dos alunos. Se vocês quiserem fazer algum comentário, escrevendo aqui no chat que eu leio, no bate-papo aqui na caixa de mensagem, ou se quiser fazer uma intervenção com o microfone, lembrando que essa aula está sendo gravada, está aberto o espaço. Alguém quer fazer algum comentário, escrever alguma coisa aqui, ou falar no microfone? A Cíntia fala sobre os princípios da guerra. Pode falar um pouco mais sobre os princípios da guerra? Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá bem. É, então, acho que eu posso resumir aqui. Acho que os questionamentos, né, sobre o princípio da guerra, você deve falar um pouco mais sobre, Iago, e falar um pouco sobre o Francisco Soares, coisa muito breve mesmo, não se preocupe. Muito Bom, obrigado. imagina, querido. Então, eu vou começar pelo Soares. Consegues me ouvir, me ver bem, cara? Perfeito. Então, falando um pouco sobre Soares, né? Soares ele já vai representar um período posterior da Escola de Salamanca, né? É, isso é importante de ser entendido, porque o Vitória está ali no primeiro momento da Escola de Salamanca ou da segunda escolástica, né? Ela vai ter mais ou menos umas 3 fases. Isso depende é, do de comentadores, né? A depender de comentador. Mas geralmente são reconhecidas 3 fases ali, em que o Francisco de Vitória vai estar no início, dando pontapé inicial a isso, a essa corrente de pensamento. A grande marca vai ser uma mudança
metodológica, na forma de se fazer filosofia ou na forma de se fazer teologia, junto com uma mudança de referencial teórico, né? O referencial teórico passa a ser Tomás de Aquino, e isso é algo que chega para a gente, né? Hoje em dia, a gente reconhecer o Tomás de Aquino como o teólogo da igreja não é uma coisa que era tranquila nesse período, por exemplo, o teólogo da igreja católica, né? E o Soares já vai estar no último momento dessa escola de Salamanca, apresentando uma obra importantíssima, né? Na verdade, vários textos importantíssimos, onde ele vai discutir questões que são políticas também, mas vai discutir também questões que dizem respeito à metafísica, e vai ter uma influência muito grande com o despontar da modernidade, né? Lembrando que esses autores todos eles estão falando de um período em que a modernidade está sendo trazida à tona, né? A modernidade está vindo, é o apagar das luzes ali da Idade Média, né? Do medievo, né? Vitória vai estar falando nesse momento, mas também vão ter outros autores que vão estar falando disso em outros lugares do mundo, como Erasmo de Roterdã, a gente vai ter a presença de Maquiavel, a gente vai ter vários autores ali que estão simultaneamente gerindo isso que virá a ser o pensamento moderno, né? E a obra do Soares, ela se encaixa como uma espécie de joia da coroa aí, com uma grande expressão desse pensamento do lado ibérico, né? Isso porque o Soares teve uma vida mais tranquila que o Vitória, né? O Vitória passou grande parte da sua vida doente, com doenças terríveis, muitas dores, tendo que ser carregado para a sala de aula, coisas do tipo, assim, que atrapalharam bastante. No caso do Soares, não. Com diferenças, né? Soares é um jesuíta, então ele já representa uma outra perspectiva, né? Já vai ser outra ideia de educação, outra ideia de missão evangelizadora, né? Que vai estar chegando ali, com a Companhia de Jesus, com aquela galera toda ali, né? E vai ser um período em que os jesuítas assumem fortemente o poder teológico e político de condução das ideias, né, em detrimento da ordem dominicana, ali representada pelo Vitória. Obras para entender isso, né? Bom, a gente vai ter obras de grandes autores. Esses autores vão ser importantes para Leibniz, por exemplo, para ontologia, no caso da metafísica, né, da ontologia. Existem questões que são tratadas por esses autores, que são tratadas por autores clássicos da modernidade, como Locke, como Baudin, que vão estar pensando ali o pensamento político, né? Mas são autores que na história geral são meio esquecidos, porque eles estão falando a partir de potências menores, né? Estão falando a partir de impérios menores e de impérios que conseguem afirmar o seu poder, inclusive cultural e ideológico, durante um período muito curto de tempo na história, né? Apesar de muito marcante. Sobre a pergunta em relação aos princípios da guerra. Então, com relação a princípios da guerra, a gente pode entender o seguinte: existe uma sistematização dos princípios da guerra, do que a gente chama de guerra justa, né? Existe uma ideia de que existem alguns princípios que devem ser obedecidos pelos estados. Isso nem sempre esteve presente. No caso de Vitória, ele não tinha uma coletânea de princípios da guerra, né? Mas se a gente olhar isso hoje, e foi mais ou menos esse o trabalho que eu fiz na minha pesquisa, nós vamos observar que existem alguns princípios gerais. Esses princípios gerais são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é o direito pré-guerra, né? Que é o ius ad bellum. Esse direito pré-guerra, ele pressupõe que devem acontecer certas coisas e devem ser observados certos princípios que condicionam a possibilidade ou não de um estado de guerra de fato, de um estado de agressão. Entre esses princípios pré-guerra, nós temos o princípio da autoridade legítima, que é a ideia de que é preciso que haja um poder político legítimo para declarar guerra a outro poder político. Nós temos a ideia de uma causa justa, que você precisa observar o direito dos povos, você precisa observar, no nosso caso, né, o direito internacional, e entender que houve uma agressão justa
e factível ao direito de determinado povo que enseje que seja declarada a guerra. Nós temos a ideia de uma ideia que talvez seja a mais comum e que seja uma ideia muito poderosa que atravessa a tradição da guerra justa, que é a ideia da guerra como último recurso. É a noção de que você tentou todas as formas possíveis de negociação e não deu certo. Então você precisa da guerra. Aí temos também a ideia de uma proporcionalidade dos meios, né? De uma reta intenção também é um outro ponto em que você não poderia declarar guerra, por exemplo, forjar motivos para declarar guerra por motivos gananciosos e tudo mais. Isso pré-guerra. No direito da guerra ou do conflito instalado, nós temos outros princípios. Proporcionalidade dos meios, mais uma vez, aparece como um princípio de guerra. Tem várias, talvez um exemplo ajude a entender essa ideia de proporcionalidade dos meios. Se você pega uma quebra mais recente desse princípio, né? Se você pega o final da Segunda Guerra Mundial e você pega o bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki, você vai ver que a proporcionalidade dos meios foi completamente desobedecida. Por quê? A guerra já estava apontando para o seu final, aquelas cidades não tinham condições de resistir a um ataque daquela magnitude, né? Não, tanto que esses ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão, até hoje, encontram severas críticas por causa disso, por conta de uma excessiva desproporcionalidade em relação aos meios aplicados durante o conflito de guerra. Existem outras formas de obedecer uma proporcionalidade nos meios, né? A matança de inocentes, por exemplo. A matança de inocentes sempre é um ponto muito complicado, porque no meio do conflito você tem as pessoas. E aí, terminologia de guerra, né? Inocentes, quem são para o direito da guerra? São as pessoas que não pegam em armas, né? Então, você não iria matar, por exemplo, crianças, né? Porque as crianças não pegariam em armas contra o exército estrangeiro ou contra o exército invasor, né? Deixa eu ver o que mais. Você tem que ter uma expectativa razoável de sucesso também, né? Não adianta entrar em guerra para perder, né? A ideia é de que você entra em guerra sabendo que pode vencer e que tem uma expectativa razoável de vitória. Fim do conflito, nós temos outros princípios que são típicos do direito pós-guerra, né? Acabou o conflito, e agora? Então, o que se precisa observar? É preciso aplicar alguma punição? Ou a guerra já foi punição suficiente? É preciso restituir o que foi roubado? Alguma coisa foi roubada? Por exemplo, um pedaço de terra foi anexado? Enfim, né? Isso são questões que circulam de maneira muito forte, né? Em todas as guerras, né? Inclusive até hoje. Você tem a ideia de uma desmilitarização? Esse Estado pode ser punido com uma desmilitarização, por exemplo? Isso, contemporaneamente, também faz eco. Vocês vejam que a Alemanha, por exemplo, está excluída do sistema de armas nucleares. É uma forma de desmilitarização, né? Reabilitação política. Como que vai se dar a reabilitação política daquele poder que foi vencido durante a guerra, né? A Alemanha também pode ser um exemplo disso, né? Com os enfrentamentos ali do muro e do longo período que demorou para uma reunificação do Estado alemão. Indenização, precisa haver alguma indenização por causa da guerra, por causa dos danos da guerra? Tem vários princípios. O trabalho que eu fiz com Vitória na minha pesquisa, nesse período da minha pesquisa, foi observar esses princípios, fazer uma lista deles e olhar as obras de Vitória, né? Procurar no texto de Vitória, se ele trabalhava esses princípios que nós observamos hoje, né, no estudo da guerra. Em conclusão, ele observa de maneira esparsa, né, esses princípios, mas ele trabalha a grande maioria deles até com certos detalhes. Assim. Acho que é isso. Não sei se consegui responder. Perfeito, Iago. Estou satisfeito. Obrigado pela pergunta, Cíntia. Nossa.
Ela agradece aqui, sim, ótima explicação. Ótimo. Eu quero agradecer essa aula do Iago, excelente. Vai ficar registrada aqui no YouTube. E dizer que esse é um campo de pesquisa e não está esgotado, e fica importante, porque que a colonização não se errou, de um certo ponto de vista. Ricardo, acho que a gente É, perdeu um também pouquinho. está presente aqui o Diego para. Acho que Como Iago? falhou um pouquinho a tua fala. Acho que eu tô com um sinal ruim. Dizendo que esse processo de colonização ele ainda não encerrou de um certo ponto de vista. Ao menos o processo de extermínio dos povos originários, ele ainda está em resistência e luta pela sobrevivência de colonizações, recolonizações, imperialismos, neoimperialismos. E então acredito que esse tema é um tema, como diz o Gadamer, né? É um tema que o nosso interesse pelo passado, a interpelação que nós temos para esse passado está totalmente associado com o presente que nós vivemos. E é por isso que nós temos que estudar, né, esse tema da guerra justa, ele não é associado mais ao colonialismo, né? Com as justificativas de se levar à civilização, que eram as mesmas justificativas do tempo colonial, elas ainda estão presentes para se legitimar invasões de nações, de guerras, quer dizer, justificativas dadas há 500 anos atrás ou mais, elas continuam presentes. É por isso que isso é um campo de pesquisa sem fim. A história da guerra é a história da humanidade, né? E na história da humanidade há também a história das invasões com as suas especificidades, claro. Invasões, genocídios, barbaridades. Como diz Benjamin, todo documento de civilização é também um documento de barbárie. E esses projetos, aspas, civilizacionais, coloniais, neocoloniais, são também os projetos de barbárie. E é por isso que temos que estudar os fundamentos disso, né, os teóricos disso. Aqui foram citados Francisco de Vitória, Soares, Bartolomeu de las Casas, sobre quem o Walter Benjamin escreveu um ensaio, Bartolomeu de las Casas, e descobri recentemente esse ensaio, a tradução dele. E eu acho que essa é a importância de se fazer história. A importância de uma não de uma erudição do passado historicista, mas a importância dos efeitos, como diz o teu orientador, Iago Roberto Vu, no artigo sobre Benjamin Gadamer, sobre o modo, na parte que ele fala sobre Gadamer, o modo como o efeito é mútuo. Nós influenciamos o olhar sobre o passado, e, portanto, o passado, porque influenciamos o modo como ele é contado, e o passado nos influencia esses efeitos, a história desses efeitos mútuos em dialética e em fusão de horizontes, é o que nos motiva a estudar a história. Muito obrigado pela tua aula, obrigado pela participação de todos e todas, e Ricardo, espero que a gente, eu posso dar um último, claro, um último que a tua fala é muito interessante, né? E deixar talvez uma mensagem final para todo mundo que está estudando, né, a história do direito e tal, né, pessoal da turma, que apesar de esse tema da guerra não ser um tema tão comum para a gente no Brasil, né, nós não somos um estado guerreiro propriamente dito, né, a gente tem uma história militar, né, e de relações internacionais muito diferente, né, desses países que a gente cita, mas esse tema é fundamental para a gente entender o porquê disso, é fundamental para a gente entender o que foi a colonização, né,
e trazer um pouco de luz para a confusão em que a gente se encontra hoje, né? Às vezes, quando a gente olha para trás e procura entender a colonização, a gente vai direto para olhar, por exemplo, o que os ingleses estavam falando, o que os franceses estavam falando, né? Mas de início não foram essas pessoas que falaram com a gente. Assim, a nossa colonização não foi pensada por essas pessoas, né? Apesar da gente ter passado por algumas invasões, né? No caso holandeses no Nordeste ali, o contato com outros povos também aconteceu, né? Mas isso é muito importante para a gente entender o que é ter sido um país que surge após uma invasão, né? Que surge após um domínio colonial extremamente violento, e entender quais são as contradições e os paradoxos que existem ao nós chegarmos hoje, tirando o nosso olhar desses impérios do passado, né, e olhando para outros lugares, como olhando para os Estados Unidos, olhando para a Inglaterra, né, como modelos de comparação e tudo mais. Isso é muito importante, né? E vale muito a pena estudar, né? Vale muito a pena entender, desde essas questões mais amplas até algumas questões mais presentes do nosso dia a dia, como a nossa relação com memória, esquecimento, a nossa relação com as nossas forças armadas, né? Que é extremamente problemática, né? E com o nosso autoritarismo, né? Com o nosso racismo, com todo o ódio que, que está escondido ou não tão escondido assim na nossa sociedade, né? Então é isso. Excelente, Thiago. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a vocês. Obrigado, Obrigado. Obrigado, muito gente. obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.